Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer imenso ter vocês aqui no canal para a gente dar sequência ao nosso módulo de aulas de botânica. Se você está chegando agora, assiste por favor a aula número 1 aí, que é a aula introdutória, para que você possa chegar aqui sem estar completamente perdidão. Povo, hoje nós vamos falar do grupo mais basal de plantas, do grupo mais primitivo de planta, que é o grupo das briófitas. Cai muito em prova, cai muito nos vestibulares aí do país afora, então a gente precisa destrinchar esse grupo completo para você, joia? Portanto, filhão, põe o sangue nesse olho aí e vem comigo para a gente falar sobre esse importante grupo de plantas que a gente tem aqui. Primeiro, o que a palavra briófita significa, que já apareceu aqui, ó, gravadinho para você. A palavra briófita vem do latim, né? Eu ia falar do grego, mas é do latim. Vem do latim brio, musgo, fiton, planta. Então seria planta musgo ou musgo planta. Tio Will, mas quem são as briófitas? São somente os musgos? Não. Dentro do grupo briófita, nós temos três filos principais. O primeiro aqui, ó, que é o filinho que está representado para você na letra A, joia? Que é o filo das briófitas, onde você encontra os musgos mesmo, que são os principais representantes deste grupo vegetal. É o representante que a gente usa para exemplificar a reprodução, que a gente usa para exemplificar as formas de vida. É o grupo mais importante, joia? É o grupo que a gente estuda para valer, é o filo briófita, que é o filo dos musgos. Outro filo que a gente encontra aqui dentro é o filo hepatófita, onde se encontram as hepáticas. E por último, um outro filo muito importante é o filo Anthocerófita, joia? Onde você encontra os antóceros. Esses são os três principais filos dentro do grupo briófita, os três principais representantes desse filo: musgo, hepática e antócero, joia? Mas o que as briófitas, galera, têm de característica importante em prova para você? Primeiro, que essas plantinhas são plantas muito pequenas, elas não têm um grande porte, elas são plantas de pequeno porte. Tio Igor, por que as briófitas são pequenininhas? Por que as briófitas não crescem muito? Porque elas são, galera, avasculares ou atraqueófitas. Tio Igor, o que é isso? O que isso significa? Anota aí no seu caderninho. Elas não possuem os vasos condutores, xilema e floema, joia? Briófitas são plantas desprovidas de xilema e de floema. Em algumas briófitas, se até encontra estruturas semelhantes, chamadas de androma e leptoma, são parecidas aí com xilema e floema, mas xilema e floema para valer, elas não têm, joia? Então a gente fala que as briófitas são avasculares ou atraqueófitas. Tio Will, e por que o fato delas não terem vasos condutores faz com que elas fiquem pequenininhas? Porque, galera, o xilema e o floema, através de processos especiais, que a gente vai ver mais lá na frente, eles levam água, principalmente o xilema, né? Ele leva água e sal mineral da raiz até a folha da árvore que está lá em cima. O floema traz os açúcares produzidos na folha lá de cima para baixo até a raiz. Sem esses dois vasos condutores, a planta não consegue levar essas substâncias a grandes distâncias. Tio Igor, por quê? Porque nas briófitas isso vai de célula a célula, devagarzinho. Se o vegetal fosse muito grande, não conseguiria chegar até lá na copa, ou lá da copa não conseguiria chegar até a raiz. Então a falta de vasos condutores limita o crescimento por conta da difusão de nutriente que é feita de célula a célula aqui na briófita. Outro ponto que dificulta: esses vasos condutores, além de conduzirem as seivas, eles também funcionam como um elemento de sustentação para manter o vegetal em pé. Se a briófita crescesse muito e não tivesse esse elemento de sustentação, ela iria tombar, joia? Então, para evitar não, né? Por conta desses dois fatores, é que briófitas não crescem muito, Então, elas não têm vasos condutores e, por conta de não ter vasos condutores, não crescem muito, elas são plantas de pequeno porte, beleza? Onde que você vai encontrar briófitas? Onde briófitas são encontradas? Principalmente, biologia toda regra tem a sua exceção, Mas briófitas são encontradas principalmente em locais úmidos e sombreados. Tio Igor, por quê?
porque essas plantas, galera, e anota isso no seu caderno, por favor, em letras garrafais, que são uma das coisas mais cobradas de briófitas. Briófitas, a gente fala que são os anfíbios do reino vegetal. Tio Will, como assim? Anfíbios do reino vegetal. Se você já assistiu a aula de anfíbio que tem aqui no canal, anfíbios dependem da água para reprodução, né? São animais que não conquistaram ou conquistaram parcialmente o ambiente terrestre. Briófitas também são assim dentro do reino vegetal. Elas estão no ambiente terrestre, mas não conquistaram esse ambiente definitivamente, tá? Tio, por que briófitas não conquistaram o ambiente terrestre definitivamente? Porque elas dependem da água, galera, para fecundação. As briófitas precisam de água para reproduzir. Ah, mas isso por conta de quê? O gameta masculino das briófitas, que a gente chama de anterozoide, ele tem flagelo. Ele é muito parecido com o espermatozoide nosso, joia? Então, através desse flagelinho, ou com esse flagelinho, ele vai nadando até chegar ao gameta feminino. E para ele nadar até o gameta feminino, ele precisa de água. Então, briófitas vivem em locais úmidos e sombreados, principalmente porque dependem da água para essa fecundação. O gameta masculino, anota isso, o gameta masculino tem que nadar até o gameta feminino, joia? Para isso acontecer tem que ter água. Então as briófitas vão viver principalmente, especialmente, em locais úmidos e sombreados, tá? Além disso, povo, onde a gente encontra briófitas, então? Tem que ser em local úmido e sombreado. Você vai encontrar em subbosques, em áreas de floresta fechada, onde você tem ali umidade, onde você tem sombra, próximo a cursos d'água. Agora, existe um bioma do planeta cuja vegetação é predominantemente formada por briófitas, que é a tundra, galera, que é um bioma, né, encontrado no Ártico, na região ártica, no Polo Norte, joia? A tundra ártica, a vegetação dela é predominantemente formada por musgos, ó. Olha aqui para você ver. Tá? E esses musgos são usados como combustível, são usados na cobertura de casas para isolamento térmico, joias servem de alimento para os animais. Então tem uma série de funções para a galera que vive aí neste bioma, esses musgos que crescem bem rentezinhos ao solo aí, durante somente o verão, que se eu não me engano são 2 meses do ano aqui, que esses musgos aí se desenvolvem. À medida que eles desenvolvem, a galera vai lá, coleta eles, estoca, seca eles para usar como combustível, né? Deixa eles ali, tritura eles para dar aos animais aí na forma de ração, na forma de nutrição. Então tem uma importância enorme para a galera lá do Ártico, os musgos aí que crescem na tundra. Joia? Agora, além disso, vamos pegar outras características importantes aí das briófitas para vocês, ó. As briófitas são criptógamas. Para quem assistiu a aula introdutória sabe o que é isso. Elas têm estruturas reprodutivas ocultas ou pouco visível. Você não vê muito legal, não é muito visível a estrutura reprodutiva delas, tá? Lembra que planta tem ciclo de vida haplo-diplôntico. Ela tem uma fase de vida haploide, que é o gametófito, uma fase de vida diploide, que é o esporófito. Briófitas, eu vou circular isso aqui, que é outra coisa super importante, tá? Briófitas são o único grupo de planta cujo gametófito é a fase duradoura, joia? Em todas as outras, o esporófito é a fase duradoura. Tio Igor, o que é gametófito? O que é esporófito? Tá perdidão? Assiste a aula número 1 que tá aí para você no canal, tá? Lá a gente explica isso tudo. Então, olha só, o gametófito, galera, é a fase duradoura do ciclo de vida das briófitas. E as briófitas são o único grupo em que isso acontece, tá joia? As briófitas, galera, não possuem órgãos verdadeiros, ó. Elas não têm raiz, nem caule e nem folha. Vamos botar uma briófita aqui do lado para você ver? Vamos pegar esse musgozinho que tá aparecendo aqui embaixo, ó, e vamos dar uma ampliada nele aqui para você ver, tá? Então, essa parte aqui é a parte do gametófito, é a parte duradoura, joia? Aqui a gente está vendo o gametófito feminino de uma briófita, beleza? Então, quando eu olho para o gametófito feminino, que é essa partezinha só, essa partezinha que está aqui, hein, galera? Que é a fase duradoura, tá? O que eu vejo aqui no gametófito? Eu vejo um princípio de raiz,
que a gente chama de rizoide, mas não é uma raiz verdadeira, tá? Eu vejo aqui o princípio de um caule, que a gente chama de cauloide, mas ainda não é um caule verdadeiro. E eu vejo aqui um princípio de folhas, que a gente chama de filoide, mas ainda não é uma folha verdadeira, tá? Então a gente nota que no gametófito nós vamos encontrar filoide, cauloide e rizoide, joia? Mas não raiz, caule, folha verdadeira. Então a gente fala que briófitas não têm órgãos verdadeiros, elas não têm raiz, caule e folha. Elas têm rizoide, cauloide, filoide, beleza? Agora, aqui para cima, olha só, a gente vê a fase temporária do ciclo de vida das briófitas, que é o esporófito. O esporófito, ele tem como função produzir esporo. Então ele vai se desenvolver aí, em cima do gametófito feminino, tá? Então o esporófito se desenvolve sobre o gametófito feminino, produz esporos e depois definha, joia? Por isso que ele é temporário, ele cresce aí em cima, produz esporo, definha. Mas o gametófito que está aqui para baixo, ele é permanente, ele é duradouro, ele fica no ambiente. Só quem cresce e some é o esporófito, tá? Então o esporófito cresce, produz esporo, some e o gametófito permanece. Por isso o gametófito é a fase duradoura. Legal? Além disso, ó, as briófitas não produzem pólen. O grão de pólen, ele vai surgir lá em gimnosperma, tá? Então elas não têm pólen, não possuem nem pólen e nem tubo polínico. Se não tem pólen, não tem tubo polínico. Joia? Portanto, essas plantas são chamadas de acifonógamas. Letrinha A significa não. Sifonógama é referente ao tubo polínico, porque o tubo polínico ele parece um sifão, joia? Então, acifonógama são aquelas plantas que não têm tubo polínico nem grão de pólen. Beleza? Joia até aqui para todo mundo? Vamos lá dar uma olhada então agora para você, galera, na reprodução das briófitas. Vamos falar um pouquinho sobre aspecto reprodutivo, que é outra coisa que o Enem adora, tá? E que os vestibulares também adoram. Briófitas se reproduzem de maneira assexuada, tio Will? Sim, olha só. Elas podem se reproduzir por fragmentação, então, vão soltando pedaços ali, e esses pedaços crescem no ambiente, a gente chama isso de propagação vegetativa, tá? Ou podem sofrer um processo chamado gemulação, joia? Não é muito comum aparecer isso em prova. O que é mais comum aparecer em prova, o que a gente tem que dar mais destaque aqui para você? Para reprodução sexuada. Essa aqui é mais importante, essa aqui é mais cobrada em prova, tá? Quando a gente fala em reprodução sexuada das briófitas, é importante a gente lembrar que nessas plantas, nesse grupo vegetal, perdão, há espécies que são monóicas, joia? Tio Will, o que é uma espécie monóica? É aquela cujo gametófito tem os dois aparelhos, tanto o aparelho masculino quanto o aparelho feminino. Você vai encontrar aparelho masculino e aparelho feminino no mesmo gametófito, tá? Então a gente fala que as plantas monóicas têm gametófitos hermafroditas, joia? Eles produzem ou eles possuem os dois aparelhos reprodutores, tanto masculino quanto feminino. Porém, o mais comum dentro desse grupo, e o que você está vendo na figurinha do lado, são as espécies dioicas, ó. Isso é o mais comum, isso é o que mais cai em prova. Então a gente vai trabalhar, vai considerar aqui, para explicar a reprodução, uma espécie dioica, tá? O que seria uma briófita dioica? É aquela que tem um gametófito que só possui a estrutura reprodutiva masculina, que a gente vai chamar de gametófito masculino, e outro gametófito que só possui a estrutura reprodutiva feminina. Isso é uma espécie dioica. Eu tenho o gametófito masculino, que só tem a estrutura reprodutiva masculina, e eu tenho o gametófito feminino, que só tem a estrutura reprodutiva feminina. Então eu tenho uma espécie dioica, masculino separado do feminino, dioica, di, dois, tá? Feminino, masculino, em organismos separados. Legal? Tranquilo isso aí para todo mundo? Então, acompanha comigo aqui, ó. No gametófito masculino, galera, na pontinha do gametófito masculino, que foi ampliado aqui para você, nós vamos ter uma estrutura chamada anterídeo. Esse anterídeo é chamado de gametângio. Gametângio porque ele é a estrutura que vai produzir gameta. Gametófito, gametângio, produção de gameta. Tá? Então, no anterídeo é produzido o gameta masculino.
Qual é o nome do gameta masculino? Anterozoide, que a gente falou lá no início. Ó. Então você está vendo aqui o anterozoide. Repara que o anterozoide ele é flagelado. E lembra que ele tem que nadar até a osfera e que para isso acontecer precisa de água, né? Por isso que briófitas são os anfíbios do reino vegetal. Elas têm que nadar até o gameta feminino. O gameta masculino, perdão, tem que nadar até o gameta feminino. Agora, no gametófito feminino, vamos agora para a parte feminina, a gente encontra na ponta dele uma estrutura chamada arquegônio. O arquegônio, galera, é o gametângio feminino. É o local do gametófito onde será produzido o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Olha a oosfera aqui dentro. Joia? Então o gameta masculino, ó, ele vai vir nadando e vai entrar no arquegônio e fecundar a oosfera dentro do arquegônio. Joia? A fecundação vai acontecer no gametófito feminino, ou se você quiser falar mais especificamente, no gametângio feminino. Vai acontecer dentro do arquegônio. Então aqui dentro do arquegônio vai ser formado o embrião, o zigoto, né? Depois o embrião, e desse embrião surgirá o esporófito. Por isso que a gente viu na última imagem o esporófito surgindo sobre o gametófito feminino. Beleza? Mas vamos dar uma olhada no ciclo reprodutivo em geral? Vamos tirar essa imagem aqui, ó, e vamos mostrar o ciclo reprodutivo em geral? Então vamos pegar a partir daqui, ó. Acompanha comigo a partir do gametófito masculino. Lembrando que gametófito é a fase duradoura, tá? Então vamos começar pelo gametófito. Então, gametófito masculino, na pontinha dele eu tenho o anterídeo. O anterídeo vai produzir aqui, ó, os anterozoides, tá? Que estão aqui nadando até a pontinha do gametófito feminino, ó. Repara que estão saindo daqui e nadando até a pontinha do gametófito feminino, tá? Na pontinha do gametófito feminino, essa região, nós vamos ter isso aqui, ó. Na pontinha do gametófito feminino, a gente encontra o arquegônio, joia? Dentro do arquegônio está a oosfera, que é o gameta feminino. Olha a oosfera aqui, ó. Tá? Então, o anterozoide está aqui em cima, ele vai vir nadando, vai entrar no arquegônio, vai fecundar a oosfera. Fecundou a oosfera, olha só, nós vamos ter lá dentro do arquegônio agora o embrião. Olha o embriãozinho aqui dentro, ó. É um embrião multicelular, protegido pelo gametângio feminino, joia? Uma diferença de planta para alga, lembra? Então, esse embrião vai se desenvolver e vai formar o esporófito. Então, isso aqui, ó, que é o esporófito, ele é originário do embrião. Repara que ele é 2N, igual ao embrião, tá? O esporófito cresce, ele é formado por uma haste. Na pontinha dessa haste existe uma cápsula. Na beiradinha dessa cápsula, nós temos uma região chamada calíptra, que seria essa partezinha amarelada aqui, ó. A gente dá o nome de calíptra, tá? Aqui dentro da cápsula, as células vão sofrer meiose e vão formar os esporos, joia? Esses esporos vão ser eliminados, olha só, vão germinar. Ao germinarem, formam primeiro uma estrutura chamada de prótalo. Depois desse prótalo, nós vamos ter novos gametófitos e o ciclo de vida recomeça. Legal? Então, o que você precisa pegar? Gameta masculino e feminino precisam da água para fecundação. Esse é o primeiro ponto. Tá? A fecundação acontece dentro do arquegônio. Então, o anterozoide, gameta masculino, encontra a oosfera, gameta feminino, dentro do arquegônio, forma-se o embrião. O embrião se desenvolve dando origem a um esporófito. O esporófito produz esporo, morre. Lembra? A gente fala que o esporófito ele é dependente do gametófito. Tem livro que até traz assim, o esporófito é um parasita do gametófito. Tá certo. Ele cresce lá em cima, ele depende do gametófito. Depois ele definha, produziu o esporo, fez a função dele, ele vai sumir. Joia? Esses esporos, ao germinarem, dão origem a novos gametófitos. Legal? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido, entendido tudo aí, Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, me segue também, tira todas as suas dúvidas comigo por lá, fique atento às novidades do canal, joia? Um super beijo para você, muito obrigado pela companhia e eu já te espero aí para assistir a aula de pteridófitas, joia? Grande beijo, até mais!